é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo que é feito com muito carinho para vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar de um tema que foi pedido por uma pessoa muito especial para mim. E ele me pediu o seguinte: Gilberto, fala um pouquinho sobre o coronavírus, né? Sobre essa possível pandemia global que tem surgido, né? E a visão da espiritualidade, um pouquinho da sua percepção sobre esse fato. Eu relutei muito porque eu não sou médico, eu não sou infectologista, então entrar em certas sendas a gente tem que saber o nosso lugar de fala, né? Eu falo de espiritualidade, eu falo de magia, Wicca, Umbanda, mas eu acho válido, eu sempre falo com vocês que espiritualidade está em tudo, né? Então eu acho que é cabível também. Se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta aqui embaixo a sua percepção sobre isso, o que vocês têm visualizado. Como eu falei, eu não sou infectologista, eu não sou médico, então eu não posso falar assim como um especialista. Eu vou falar para vocês a minha percepção e a minha orientação espiritual a respeito disso, tá? É o que eu visualizei espiritualmente a respeito dessa questão. Gente, muito tem se falado sobre uma possibilidade de morte em massa, que seria um plano dos Illuminatis, que seria um plano para a redução da população mundial. E assim, a gente chega a um patamar, a uma ideia de que a gente vai todo mundo morrer. Ou que, tipo assim, uma galera muito grande vai morrer graças a esse vírus. Porém, gente, eu tô aqui para dizer para vocês que isso não é um plano de dominação em massa, que metade da população mundial não vai morrer por esse vírus, não por esse vírus. E que o que está acontecendo, Gilberto? De tempos em tempos, nós somos assolados por uma doença, né? Isso não é novo. Se a gente voltar nos livros de história aí, a gente tem, por exemplo, a peste negra na Europa durante a Idade Média, que chegou a matar 1/3 das pessoas. De cada 3 pessoas, uma morreu. Gente, isso significa milhões de pessoas, milhares de pessoas daquela época que desencarnaram graças a uma doença, que é a peste negra. A gente tem a gripe espanhola no século XIX, no fim do século XIX, início do século XX, que dizimou também milhares de vidas. Nós tivemos recentemente aí, eu lembro, por exemplo, da gripe suína. Nós temos também, por exemplo, o caso do ebola, há poucos anos atrás. Dentro da própria família do coronavírus, nós tivemos aí a síndrome respiratória do Oriente Médio, nós tivemos aí outro corona, que eu acho que, se eu não me engano, foi no ano de 2002 ou 2003, eu lembro também dos noticiários da época, e era uma coisa que causou o mesmo pânico, o mesmo pavor. Eu lembro que a gripe suína, na época eu ainda estava no ensino médio, era uma coisa assustadora também. Teve casos registrados na minha cidade de H1N1 e graças a Deus essas pessoas estão vivas. Muitas desencarnaram durante esse processo. Então assim, gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês: fica calmo. O pânico, o medo, o desespero não ajuda em nada, tá? Sinceramente, para qualquer coisa na vida de vocês, por mais grave que seja, o pânico não vai resolver, tá? Não resolve. Então acalma o coração de vocês. Segundo, o índice de letalidade da doença até agora, pelo que nos é passado, mesmo que seja maior, mas é de 2 a 3%. Então, assim, de cada 100 pessoas, há uma média de desencarne de 2 a 3%. Tá? Então, 2 ou 3 pessoas morrem a cada 100 pessoas que são contaminadas. É um índice muito baixo se comparado com outras doenças, tá? Além disso, por exemplo, a gente não pode se esquecer de que o vírus do corona já foi detectado, se eu não me engano, até a altura que eu gravei esse vídeo, em 2 pessoas. Muito provavelmente outros casos vão acontecer, muito provavelmente pessoas vão se contaminar pelo coronavírus, mesmo sem ter viajado para a Itália, ou China, ou Oriente, ou os países que estão com surto, né, de coronavírus. Então, assim, gente, já estejam preparados, é óbvio que isso vai acontecer, mas, assim, não é para pânico, não é para desespero. Então, primeira coisa, não se desespere, tá? Se a gente for parar para analisar, vamos analisar com mais frieza.
enquanto a mídia está falando muito do coronavírus, nós tivemos milhares, tá? Se eu não me engano, centenas de milhares de novos casos de dengue, tá? E hoje em dia a gente não pode esquecer que o mosquito da dengue também tem o Zika vírus aí junto. Então a gente teve milhares de pessoas que se contaminaram com dengue durante esse período, tá? E a dengue é uma coisa que mata, tá? A dengue também mata, não é só o coronavírus que mata, não. Infarto mata, dengue mata, um monte de coisa. Beleza. Segundo passo também muito importante, segunda visão que a gente tem que ter. A cada, se eu não me engano, se essa métrica não estiver muito errada, a cada 20 segundos ou 20 minutos, eu sei que é alguma coisa de 20, uma pessoa se suicida no mundo, tá? E o suicídio também é uma forma de morte, claro, né? Mas eu quero que vocês entendam que não é a única pandemia que existe no mundo, não é o corona. Então, calma aí. Tá, Gilberto, entendi. Então não tem que ter desespero, é uma doença. Gente, o mesmo risco da pessoa desencarnar com corona, ela vai poder desencarnar com dengue, ela vai poder desencarnar com qualquer outra doença. Ela pode sofrer uma violência, a gente não pode esquecer do surto de violência no Espírito Santo, nas grandes capitais do nosso país. Ela pode desencarnar, por exemplo, quantas mulheres desencarnam na hora do parto. Então, assim, gente, o desencarne faz parte da vida, tá? Todos nós, eu que estou te falando, né, a gente pode se esquecer disso, mas a gente vai desencarnar em algum momento. Então, assim, tá? Tá, Gilberto, mas tem alguma coisa espiritual nessa questão? É claro que existe. Nós estamos dentro de uma era, né, astrologicamente agora falando, que é a era de Saturno, né? Porque a gente sempre fala assim, 2019 foi ano de Marte, foi ano de Ogum, 2020 foi ano do Sol, é ano de Oxalá ou ano de Xangô em algumas tradições. E a gente sempre fala da regência do ano, mas a gente esquece que existe uma regência de ciclo, tá? E essa regência de ciclo, ela cambia e altera, tá? A cada 7 ciclos. A cada 7 ciclos ela se repete, ou seja, a cada 49 anos essa transição muda. E a gente está na era de Saturno. Isso começou, eu acredito que foi em 2014. Alguém me corrija aqui embaixo se eu estiver errado. Eu acho que foi em 2014, que deveria ter sido o ano de Vênus e acabou Saturno entrando, que o ano do Sol terminou. Eu acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Então a gente está na era de Saturno. Saturno, gente, ele rege os fins, os términos, ele é uma era mais difícil. Tudo que é feito durante esses 36 anos, é 36 ou 49? Gente, eu estou dando toda a informação aqui, mas o que eu sei é que a gente está na era de Saturno. E durante todo esse período de tempo que a gente vai visualizando, o que acontece? A gente está abaixo da regência daquela energia. A energia de Saturno ela é uma energia de dificuldade, de término, de peso. É uma época muito difícil. Nós que nascemos assim há menos de 36 anos atrás, nós que temos aí na faixa dos 20 aos 30 anos, e até quem é um pouquinho mais velho, que ainda era muito criança, não deve ter vivido uma outra era, ou não lembra como era antes da Era do Sol. A Era do Sol foi o quê? A Era do impulso, do brilho, do movimento. A gente cresceu, a economia melhorou, a sociedade melhorou, muitas curas de doenças. A gente teve o surto do HIV, né, no início daquela era, mas depois, graças a Deus, hoje é uma coisa bem mais controlada, ainda é muito difícil. Vamos caminhar até uma cura definitiva. A espiritualidade já falou a respeito disso. Então vamos continuar. Mas agora a gente entra numa época, a gente já está nessa era e ainda vai ficar aí umas décadas baixo essa influência, onde tudo vai ser difícil, tá? Então assim, tudo que você for fazer, por exemplo, nessa era, você vai ter que insistir. Depois que você insistir e mostrar força, dura. Mas no início tudo vai ser travado. Muitas pessoas sempre desencarnam pessoas, mas é um processo de depuração, então muitas pessoas também desencarnam, geralmente vinculados à doença. Saturno, por exemplo, ele é sincretizado dentro da Umbanda com o Baluaê, o Molu. Então o que acontece? É o orixá da morte, então muita doença, lembrando que o Molu é um desdobramento de Chapanã, que é o deus da varíola, das doenças e tudo mais.
Então, o que acontece? A gente está dentro dessa regência, então, obviamente, que novas doenças vão surgir, obviamente que muitas pessoas que já cumpriram a sua missão aqui na Terra, ou muitas pessoas que precisam dessa depuração, elas vão passar para o outro lado, mas a vida continua, tá? Então, qual que é meu intuito aqui? Dizer o seguinte, metade da população não vai desencarnar, muito provavelmente você que está me vendo pode ou não se contaminar, mas não é algo do outro mundo, entendeu? O que vocês têm que fazer? Os cuidados básicos de higiene, entendeu? Tipo assim, lavar as mãos constantemente, usar álcool gel, que é uma coisa que a gente tem que usar. A gente não tem muito essa cultura, pelo menos de modo geral, eu não vejo isso. Nós não somos muito higiênicos, não. Verdade seja dita. A gente usa muito guardanapo. Eu viajo às vezes para o exterior e eu vejo que outros países eles são mais nessa questão. Às vezes pega a comida com a mão, mas eles têm o hábito de lavar a mão muito mais que a gente, usam álcool gel. Então a gente tem que desenvolver um pouco isso. Questão das máscaras. Gente, máscara é para quem está gripado e não quer passar. Quando a gente vê na televisão lá no Japão, mesmo antes, né, dessa questão toda, o povo de máscara e tudo, é porque eles têm uma higiene muito legal lá. Lá, por exemplo, se eu estou gripado, eu evito sair na rua. Se eu saio na rua, eu saio coberto com máscara. A máscara não é para impedir você de contaminar. É impedir você de contaminar o resto das pessoas. Até porque a gente não sabe colocar aquilo direito. Eu não sei colocar. Então a recomendação que os médicos, né, que eu consultei falaram é que a gente não devia... até porque é para deixar a máscara para quem realmente precisa, que são as pessoas que estiverem doentes, para os profissionais de saúde. A regra agora é evitar aglomerações, evitem locais que tenham muitas pessoas, trabalhem muito a higiene de vocês e lembre-se, gente, não tenha medo, o medo atrai, tá? Tanto quanto o desejo. Façam isso, façam uma oração, peçam proteção ao nosso Pai Omulu, peçam proteção a Deus e segue a sua vida, tá? Porque as trevas, os seres negativos, eles usam tudo a favor deles, inclusive o medo e a pandemia em cima dessa doença, tá? Eu não vou dizer que não existe uma ação negativa em cima dessa doença, existe, mas não é o que as pessoas imaginam. É o medo, o pânico, o pandemônio que se cria sobre essa doença alimenta uma série de espíritos negativos. Não vamos alimentar esses seres, não. Vamos vibrar na luz, vamos pensar em Jesus, vamos pensar em Deus, vamos pensar na grande mãe e deixar acontecer, tá bom? Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.